Blade é um herói sem importância que quase é apagado da existência pelo Rei Demônio. Cansado de lutar, ele se esconde em uma academia de heróis e finge ser um perdedor, mas ele secretamente usa suas habilidades com a espada para derrotar todos os vilões na escola. Tudo começa no seu primeiro dia de aula, quando Blade dá um show de felicidade e se apresenta a alguns dos alunos, esperando fazer 100 amigos. De repente, a melhor aluna, Ernest, aparece e começa a dar uma palestra sobre seguir regras e regulamentos. Então, uma estudante chamada Kazin explica que ela é uma chata insuportável. Quando os estudantes explicam que ele é, na verdade, um aluno transferido, Ernest se pergunta se ele hackeou o portal de admissões, já que a escola só admite material de herói. No entanto, Blade pede a ela para mostrar o caminho para o escritório do diretor para mudar de assunto. Ao chegar ao escritório do diretor, Ernest fica chocada ao perceber que Jill, o rei, é o novo diretor. Depois disso, Jill pede que ela saia, já que ele tem um assunto particular para discutir com Blade. Aparentemente a dupla se conhece, então quando ela sai, Blade pergunta a Jill o que ele está fazendo na escola, e ele revela que gostaria que Blade recuperasse seus poderes como herói. No entanto, Blade insiste que gostaria de permanecer normal, mas o rei anuncia que fez algumas mudanças no currículo, pois a escola está tentando cultivar heróis como ele. Ao ouvir isso, Blade comenta que não há necessidade disso, já que o Rei Demônio se foi, mas Jill não mudaria de ideia. Mais tarde, no campo de treinamento, Ernest vê Blade e pergunta se ele se perdeu de novo. Blade então explica que foi encaminhado para a turma avançada após fazer os exames da turma inferior. Furiosa, Ernest insinua que a academia não é para idiotas como ele, mas Blade diz para ela relaxar e continua com seu negócio de fazer amigos. Irritada, Ernest o chama e ele responde acariciando a cabeça dela. De repente, Ernest desembanha sua espada para expor a beleza interior dele, mas para sua surpresa, Blade desvia do ataque. Nesse momento, Sophie os interrompe, mas Blade imediatamente se apresenta e ela reciprocamente faz o mesmo gesto. Depois que passam um tempo conversando com apertos de mão, Ernest informa ao instrutor que gostaria de testar as habilidades de Blade. Alguns minutos depois, ela desafia Blade a cortar um boneco de metal encantado para provar que ele não fez uma dança erótica para conseguir uma vaga na academia. De repente, Blade carrega energia e executa um ataque da série Dragão, que não apenas destrói seu alvo, mas também remove um pedaço das paredes da academia. Depois, quando a espada se desintegra nas mãos de Blade, Ernest aparece e pergunta quem diabos ele é. Vendo como seu ataque arruinou o estilo de todos, Blade diz que é apenas um cara comum. Durante o almoço, quando Blade se senta para comer com Ernest, ela o faz perceber que ele está ultrapassando limites que ninguém jamais ultrapassou. Depois disso, ela pede desculpas por tê-lo menosprezado, mas ele diz que ela não deve se incomodar com isso, já que almoçar juntos os torna amigos. Ao ouvir isso, Ernest brilha como um sinal de pare, enquanto os outros garotos percebem que não é preciso linhas de Shakespeare para conseguir o que querem. Mais tarde, enquanto Ernest fica animada por fazer um novo amigo, sua espada chama sua atenção. Algum tempo atrás, quando ela era mais jovem, ela tocou a espada e esta mudou sua aparência e exigiu que ela cortasse e queimasse. No entanto, Ernest agarra a espada e insiste que não vai ceder às suas exigências. No dia seguinte, durante o treino, Ernest lutou com os outros trainees e fez com que eles se dobrassem como origami. No entanto, quando ela chama Blade para substituí-los, ela de repente treme e desmorona, mas Blade é rápido em segurá-la. Na clínica, Blade pede à curandeira para consertar Ernest como ela fez com ele, mas ela diz que maldições e feitiços não são sua área de especialidade. De repente, Ernest acorda e sai da cama para ir embora, mas a curandeira se coloca em seu caminho. Sentindo problemas, Blade sugere que ela deixe Ernest ir enquanto ele a observa. Mais tarde naquela noite, Blade invade uma instalação após aniquilar os guardas de segurança e pesquisar a espada de Ernest. No dia seguinte, quando ele encontra Ernest, Blade revela que conhece o segredo por trás de sua espada, surpreendendo-a. Em seguida, ele explica que, embora a espada seja poderosa, ela não tem controle total sobre ela. Quando ele pergunta como isso aconteceu, Ernest narra que tocou acidentalmente em uma espada demoníaca amaldiçoada sob a custódia de sua família, e ela a possuiu. Então Blade aponta que não a possuiu totalmente, e Ernest acrescenta que ela precisa dominar a espada. Mais tarde naquela noite, Ernest desafia Asmodeus, o demônio da espada, para um duelo enquanto Blade assiste. Pouco depois disso, Ernest cai nos braços de Blade e anuncia que conseguiu voltar. Algum tempo depois, no campo de treino, enquanto Blade luta com um gordo e um Wolverine improvisado, ele desvia dos ataques e faz com que comam poeira. Vendo isso, Ernest sugere que Blade saque sua espada para que o oponente não se sinta como um espantalho móvel. Desinteressado, Blade aponta que ela parece diferente, então Ernest pergunta o que parece diferente, e após pensar um pouco, ele diz que não faz ideia.
Nesse momento, Leonard o repreende por não ter a mínima ideia sobre a linguagem do código das garotas. Depois disso, Ernest chama a atenção de Blade para Sophie e pede que ele fique de olho nela enquanto Leonard lamenta ser ignorado como um monte de lixo. Enquanto Blade se pergunta por que Sophie está sempre sozinha, Ernest explica que ela é uma guardiã cujo primeiro ato independente foi se apresentar a Blade. Ouvindo isso, Blade se aproxima de Sophie e diz que lhe pediram para supervisionar seu treinamento. Em resposta, Sophie pergunta se isso é uma ordem, mas Blade diz que está lá para ajudá-la como amigo. Nesse momento, Sophie revela que só é boa com os punhos. Então Blade diz que vai ensinar a ela outras formas de lutar. No entanto, antes que ele pudesse começar seu tutorial, o instrutor anunciou que o treinamento havia terminado. Apesar disso, Sophie e Blade continuam o treinamento de espada, mas como ela não estava conseguindo, Blade mostra a ela como se faz. Quando o sol se pôs, Sophie finalmente corta os bonecos de treino com a espada, enquanto Blade aponta que ela aprende rápido. No entanto, quando Sophie pergunta se ela é boa o suficiente para enfrentar Ernest, Blade diz que demoraria um tempo para ela conseguir isso. Sophie então lança a espada nele e imediatamente o derruba, enquanto afirma que seu combate corpo a corpo é melhor. No dia seguinte, no escritório do diretor, Jill pergunta a Blade como ele está e ele revela que fez alguns amigos. Divertido, Jill pergunta quem é seu amigo, e Blade aponta que tem alguns, mas sua mais nova amiga é Sophie. Ao ouvir isso, o rei diz que já deveria ter previsto isso, já que Sophie é forte. Quando Blade confirma isso, Jill explica que ela ainda está incompleta, já que o objetivo era que ela fosse completada para superá-lo. Chocado, Blade pergunta do que ele está falando, e Jill revela que Sophie é o 12º clone de um humano, modificado para exibir os poderes de Blade. Quando Jill aponta que Sophie é apenas um objeto experimental, Blade fica bravo, mas Jill assegura a ele que ele pôs um fim à organização. De repente, Blade sai correndo enquanto pensa que Sophie foi privada de uma vida normal e culpa a si mesmo. Ele então jura que irá garantir que Sophie tenha uma vida normal, embora ele não tenha ideia de como isso é. Então ele vai primeiro ao curandeiro e pergunta como é uma vida normal para pessoas da sua idade. Em resposta, ela diz que ele ensinará tudo o que precisa saber sobre o vigor da juventude. Impaciente, Blade sai correndo, pensando que já tem a resposta, e então começa a fazer perguntas aos amigos, recebendo respostas parciais. Eventualmente, ele descobre que é normal sair em encontros, então pergunta a Ernest sobre isso. Mas ela entra em pânico, pensando que ele está prestes a chamá-la para sair. Para sua surpresa, Blade sai correndo, irritando-a e fazendo-a se perguntar quem é a garota azarada. Logo depois, Blade chega ao vestiário feminino e entra impacientemente. Ignorando os ponteiros soltos ao seu redor, ele convida Sophie para sair, e ela aceita sua proposta. No dia seguinte, enquanto Blade espera seu encontro, Ernest e algumas garotas colocam seus chapéus de espiões, e quando Sophie chega, Blade aponta que ela está adiantada. Sophie então pergunta se isso é normal, pois não sabe nada sobre encontros. Blade responde dizendo que tem tudo sob controle, pois estudou muito durante a noite. Depois disso, ele apresenta um resumo da agenda deles para o dia, fazendo os perseguidores se perguntarem por que parece mais uma missão de operações especiais. Então Sophie segura o braço de Blade enquanto eles saem, mas Ernest não ficou muito satisfeito ao ver isso. Enquanto suas companheiras tentam convencê-la de que é normal em encontros, percebem que perderam seu alvo. Eventualmente, quando encontraram Blade e seu encontro, levaram a perseguição a um nível completamente novo enquanto o casal improvisado se divertia. Mais tarde naquela noite, enquanto estão no último local do encontro, Sophie pergunta a Blade por que ele está passando pelo trabalho, e ele explica que é porque eles são amigos. Surpresa, Sophie então anuncia que tem um segredo que ele deve saber se eles realmente forem amigos. Ela então revela que é uma experiência incompleta criada para ser uma heroína artificial. Quando ela acrescenta que recebeu poderes de herói cinza artificial, Blade se pergunta o que é isso. Então ela mostra a ele que pode alterar as leis da física e explica que não consegue controlar totalmente suas habilidades. Depois de realizar um movimento de manipulação da gravidade, Sophie congela o tempo por um momento e explica que pode usar seus poderes por apenas 10 segundos. Ao ouvir isso, Blade também revela que ele é o grande herói que perdeu seus poderes e se culpa pela situação de Sophie. Enquanto ele explica que não escolheu ser um herói, Sophie o consola e revela que, em sua jornada para descobrir sua identidade, conheceu muitas pessoas que ele salvou durante seus dias de herói. Quando Sophie acrescenta que gostaria de se tornar como ele, Blade decide não deixar seu passado incomodá-lo. No dia seguinte, durante o almoço, Blade e Sophie fingem ser um casal apaixonado, irritando Ernest. Nesse momento, alguns de seus amigos aparecem e se juntam a eles na mesa. Depois disso, Jessica exibe seu par de nada e pergunta a Blade como está sua roupa. Você é danada, danada. Enquanto Blade se pergunta por que ela está perguntando, Ernest os parabeniza pela mudança para a turma avançada. Surpreso, Blade percebe que é por isso que eles podem se vestir livremente, então comenta que Jessica deve estar congelando com sua roupa.
De repente, Leonard interpreta o príncipe encantado e diverte Jessica com suas falas. Enquanto ele continua falando sobre suas habilidades românticas, Ernest o interrompe e pergunta a Blade se ele está ciente de que o rei está trazendo uma besta mágica para a escola. Indiferente, Blade diz que o velho está cheio dessas artimanhas, mas quando Ernest tenta repreendê-lo por desrespeitar o rei, o lugar inteiro é sacudido por uma vibração estranha. Enquanto os cavaleiros entram em pânico, Blade aparece com um prato de comida e vê um dragão parado ali. Ele então se aproxima, mas para quando o dragão fica furioso. De repente, Blade salta e atordoa o dragão com um golpe, surpreendendo todos que assistem. Blade então aponta que é um dragão jovem que pode ser derrubado por qualquer um. No entanto, ao ler a descrença nos rostos de seu público, Blade percebe que deve ter passado do limite. De repente, o dragão se transforma em uma jovem garota que pula em Blade e o chama de pai. Surpreso, Blade pergunta por que ela o chama de pai. A garota dragão explica que só um pai poderia derrubá-la como ele fez antes. Mais tarde à noite, enquanto Blade lava Ku na banheira, ela pergunta por que ele a nomeou Ku, e Blade explica que é o nome de um cavaleiro dedicado que sempre cumpria suas promessas. De repente, Ernest entra e se assusta ao ver Blade no banho. No entanto, enquanto ela explica o que descobriu sobre dragões se transformando em humanos, Ku de repente abre as cortinas para anunciar que adora seu novo nome. Chocada com a cena, Ernest imprime sua bota no rosto de Blade e sai apressada, deixando Blade a se perguntar o que fez de errado desta vez. Durante o almoço, Ernest lança um olhar mortal para Blade enquanto ele alimenta Ku. No entanto, quando Claire também tenta alimentá-la, Ku a assusta muito e exige que Blade preste atenção apenas a ela. Além disso, Ku diz que ele deve lhe dar beijos de bom dia toda manhã, então Blade concorda. Certo, mas as outras mulheres surtam enquanto ele, sem saber, se pergunta o que é isso. Para piorar, Ku revela que ele passa muito tempo no Bingo Live e aponta que isso não é aceitável antes de sair. Ao ouvir isso, todos surtam e declaram Blade culpado. Mais tarde, enquanto Ku passeia, ela encontra alguns novatos treinando e os observa. Então eles perguntam se ela quer se juntar, mas ela diz que eles não são páreo para ela e vai embora rapidamente. Mais tarde naquela noite, Ernest visita Blade e lembra-lhe que ele não pode continuar sendo um pai para o dragão. Mas Blade diz que se ele não fizer isso, Ku acabará sozinha no mundo. Ao ouvir isso, Ernest percebe que Blade está determinado a ser um pai solteiro. Ela chama Sophie, que estava disfarçada, e pergunta se ela também está tranquila. Sophie então sai da escuridão e Blade explica que as coisas estão indo bem com Ku. Depois que Sophie se despede, Ernest diz que também vai voltar para evitar rumores sobre ela sair à noite para visitar um rapaz. Quando ele volta para o dormitório vazio, Blade sobe e se junta a Ko para apreciar a vista das luas. Ele então pergunta a Ko se ela quer fazer amigos, mas ela explica como os dragões são diferentes dos humanos e acrescenta que o único amigo que ela precisa é ele. No dia seguinte, no escritório do diretor, o rei aponta que lhe falta habilidade para tomar conta de crianças, enquanto Blade tenta fazê-lo entender que apenas os dois podem cuidar de Cal. Naquele momento, ele pergunta sobre Cal, e o rei descreve como sua tentativa de cuidar dela terminou em uma briga. Irritado, Blade pergunta se o rei é bom em algo além de ocupar uma cadeira. Danos emocionais. Ao voltar para casa, Blade ouve Cole brincando com seus brinquedos e percebe que ela conhece todos na escola. Sentindo o tédio dela, Blade se afasta distraidamente, ignorando Ernest. De repente, Ernest ouve um estrondo alto e vai verificar. Ela então encontra Blade batendo a cabeça na parede e o impede. Depois, Blade explica que Cole precisa de amigos, mas é impossível, já que os dragões não podem reconhecer alguém mais fraco do que eles como igual. Para ela fazer amigos, terá que ser derrotada pelos amigos pretendidos. Ernest então o chama de tolo arrogante por se recusar a pedir ajuda quando precisa. No dia seguinte, Blade e Ernest visitam os trainees da classe básica, surpreendendo-os. Blade então implora para que eles lutem contra um dragão. No entanto, a ideia parece ridícula para eles, então os dois se ajoelham para convencer os trainees. Logo depois, outros membros da classe avançada aparecem e se ajoelham para fazer o mesmo pedido. Eventualmente, os trainees decidem lutar contra o dragão. No dia seguinte, Cole pousa no campo de treino onde todos na escola aguardam, prontos para a batalha. Enquanto isso, o rei aprecia a vista com uma taça de vinho e comenta que está a desejar alguma ação há algum tempo. Blade então garante a Cole que será uma luta justa e equilibrada, enquanto Ernest puxa sua espada e comanda o resto dos aprendizes. Em seguida, a batalha começa com Cole tentando queimar seus oponentes, que então fogem para salvar suas vidas. No entanto, Ernest lança um contra-ataque e lembra a eles por que estão na escola. De repente, os trainees formam uma formação e cercam Cole. No entanto, ela estraga a formação com um golpe de sua cauda. Nesse momento, os trainees lançam uma barragem de ataques contra Cole, enquanto Ernest comanda suas tropas a começar os ataques de longa distância.
Depois disso, Ku fica furiosa e manda muitos trainees pelos ares com seu rabo, enquanto Jill analisa a situação e aponta que uma besta coberta de escamas é imune a ataques comuns. Enquanto os curandeiros curam os feridos, Ku causa mais destruição. Então Jill sugere que Blade faça algo antes que só restem ossos e cinzas. Então ele espera uma oportunidade e dá uma ordem. De repente, Sophie pula e derruba Cole sem sentidos com um gancho mortal de mão esquerda, enquanto Ernest a ataca com chamas de sua espada. Vendo isso, Jill aponta que isso não resolverá o problema, mas Blade diz que é o suficiente para fazer Cole perder a consciência do ambiente ao seu redor. Assim que Cole pisa em uma armadilha de trincheira e cai, Jill diz que achava que era uma luta justa, mas Blade explica que Leonard cavou a trincheira quando a luta começou. Então os aprendizes correm para subjugar Cole, mas ela os ataca com um sopro de fogo. Ernest então levanta sua espada para retaliar, mas Asmodeus protesta sobre estar sobrecarregado. Irritada, Ernest manda parar de ser fraco e atinge Cole com outra rajada de fogo. Depois disso, ela ordena que Leonard lance um ataque, mas quando ele faz, é derrubado como um mau hábito. Pare com isso. Procure ajuda. Tendo chegado ao limite, Cole bate suas asas e tenta voar, mas Ernest a derruba do ar enquanto Sophie a empurra de volta para a cova com sua manipulação de gravidade. Apesar de estar exausta, Ernest consegue extrair algumas chamas de Asmodeus enquanto canaliza a força de seus companheiros. De repente, ela acerta Cole com um ataque explosivo que a derruba. Depois coamua por ter perdido e pede desculpas a Blade por ser fraca. No entanto, ele faz com que ela perceba que os humanos são apenas mais fortes, então Cole implora a todos que sejam amigos dela e eles concordam. Algum tempo depois, o assistente de Jill pergunta o que ele está cozinhando, já que ele parece estar em um humor Sigma. Em resposta, Jill diz que, como seus alunos cresceram, ele organizou um método de treinamento mais impactante usando realidade virtual, feito com um ramo perdido da magia chamado ciência. Enquanto isso, enquanto os treinandos almoçam, Blade aponta que Ernest parece um pouco diferente e imediatamente manda todos à loucura. Enquanto tentam fazer Ernest se sentir melhor, Leonard tenta amenizar o fato de que ela está exagerando. De repente, Blade percebe e aponta que ela engordou. Envergonhada, Ernest surta e sai correndo, enquanto seus amigos o declaram culpado de body shaming. 3 dias depois, enquanto Blade está amuado, Cole tenta consolá-lo e suas namoradas se preocupam com ele. Ele então pergunta se Ernest o perdoará se ele pedir desculpas, mas elas apontam que, como ele tem apenas metade de um cérebro, ele só vai deixá-la mais irritada. Ao ouvir isso, Blade desaba, mas as garotas anunciam que irão com ele. Pouco depois disso, eles chegam à porta da Ernest, e como ela não abre, Jessica decide colocar suas habilidades de ladra em prática. Ao entrar no quarto, encontram Ernest agachada em um canto. Então Cole pula nela enquanto a outra acende a luz. Nesse momento, eles veem Ernest devorando seu estoque de donuts. Quando percebe que foi descoberta, Ernest explica que tem sentido mais fome desde a batalha com Cole. Em resposta, Blade pergunta se ainda são amigos, e Ernest revela que o evitou porque não queria que ele a visse inchada. Empolgado, Blade decide ir embora, mas as senhoras o puxam de volta e o incentivam a dizer algo gentil para Ernest antes que ela se torne um caso perdido. Então Blade tenta, mas acaba incentivando o lado guloso dela e irritando Jessica e Claire. Nesse momento, eles pedem a Leonard para mostrar como se faz. Infelizmente, o senhor romântico por engano chama Ernest de gorda e é jogado para fora. Depois disso, Blade tenta novamente e promete ajudar Ernest a voltar à forma, já que todos são amigos. No dia seguinte, eles registram Ernest no FitFam e começam a trabalhar para queimar as calorias dela. Depois, Claire anuncia que pediu à cozinha que preparasse uma refeição só para Ernest. No entanto, quando ela olha o prato, pergunta se há mais escondido em algum lugar, mas Jessica aponta que ela precisa reduzir a ingestão de calorias. Mais tarde, Ernest passa um tempo na sauna e quando está prestes a ficar muito quente, ela se assusta e sai da sala. Surpreendentemente, ela encontra suas amigas esperando por ela com uma balança e sobe nela. No entanto, a balança se quebra sob o peso dela. Boa noite, garota. Vejo você amanhã. Deixando suas amigas confusas. Nesse momento, Blade espia de cima, mas é nocauteado com uma tigela. Quando cai no chão, Cassim e Clay o elogiam por ser um herói, mas Blade insiste que é apenas um cara comum. Enquanto isso, as mulheres tentam descobrir uma maneira de fazer Ernest perder peso. No dia seguinte, em um campo de testes, Ernest joga uma espada para Blade e diz que gostaria de tentar algo diferente. Ele então aponta que o campo de testes é a prova de magia, caso algo dê errado. Ela então desembainha sua espada e pergunta se Blade a elogiará se ela perder peso. Em resposta, Blade diz que sim. Então Ernest se prepara e logo é engolfada pelas chamas de sua espada.
Enquanto o incêndio continua, Sophie e o resto do grupo chegam e perguntam se é o Ernest que está pegando fogo. Blade então diz para eles relaxarem e assistirem. De repente, Ernest aparece nas chamas e anuncia que funcionou. Mas Asmodeus então explica que sua forma atual é imune a todos os ataques físicos. Depois disso, ele exige um inimigo para incendiar. Mas Ernest responde dizendo que a gordura do corpo dela é o inimigo a ser queimado. Surpresa com isso, Asmodeus revela que sua forma atual consome 1 milhão de calorias por hora. Então Ernest fica animada pensando: quem precisa de uma esteira quando pode mudar para o modo demônio? No entanto, quando ela de repente desmaia e diz que está com fome, Ernest entra no modo besta e avança em direção aos seus amigos para almoçá-los. Então, Blade saca sua espada e lança um ataque que apaga as chamas de Ernest. Alguns dias depois, Blade e o resto da turma visitam Ernest e a encontram comendo carboidratos novamente. Quando reclamam disso, ela diz que pode facilmente queimar tudo se transformando em um demônio de chamas. Depois, após um exame com a curandeira, ela aponta que ele parece ter feito progressos. Então Blade pergunta se pode usar seus poderes novamente, mas a curandeira explica que ele morrerá se usar uma fração do que costumava ser todo o seu poder. Ao sair, ele é chamado por Claire, que então o apresenta a Maria, sua amiga. Quando Blade diz que se lembra dela sendo desajeitada durante a luta, Maria se sente esmagada pelo peso dos comentários dele e admite ser desajeitada. Depois disso, ela pergunta se Blade poderia matá-la se perder o controle de si mesma. Para fazê-los entender, Maria explica a todo o grupo que ela não é humana. Blade então aponta que ela deve ser um demônio da noite, surpreendendo Maria por ele perceber isso. Ela então acrescenta que uma fera mágica com poderes temíveis vive dentro dela. De repente, seu copo de chá quebra e ela surta, explicando que coisas estranhas acontecem quando não consegue controlar sua força. Enquanto Claire tenta mantê-la calma, Maria revela que começou a perder o controle desde a luta com Cole. Ouvindo isso, Ernest pergunta se a besta causará estragos se nada for feito. Em resposta, Maria confirma isso e diz que não tem para onde ir se for expulsa da academia, já que sua mãe e seu pai se foram. Então, Blade diz que consegue entender isso e se oferece para ajudar. Nesse momento, os outros membros do grupo também se voluntariam. Algum tempo depois, no campo de treinamento, uma barreira mágica foi erguida e Blade diz a Maria que ela pode liberar seus poderes completamente, mas ela recusa. Nesse momento, Ernest segura seus ombros e sugere que tentem a sugestão de Blade, já que uma vez isso a salvou. Maria tira as pulseiras de Rock Lee, e quando ela explica quanta energia elas controlam, Ernest tenta impedi-la de retirar a última peça, mas já é tarde demais. De repente, uma rajada de vento a atinge e envolve o campo de treino, enquanto Maria diz que a fera está prestes a ser liberada. Em resposta, Blade diz para ela confiar nos amigos. Nesse momento, Maria é engolfada por um redemoinho e de repente se transforma na filha do rei demônio. Ela então ri e ordena que eles se ajoelhem diante dela, mas Ernest decide ir aura por aura e se transforma em um demônio de fogo. No entanto, para seu desespero, Maria apaga o fogo com um aceno de mão. Irritado ao ver sua paixão destruída em segundos, Leonard tenta demonstrar bravura, mas é lançado para fora do mundo. Sem se impressionar, Maria pergunta se isso é tudo o que eles têm, mas Sophie avança em sua direção e a derruba usando manipulação de gravidade. Vendo que ela está imobilizada, Cole a atinge com seu sopro de dragão. No entanto, Maria prende a energia com os dedos e a devolve para Cole. Depois disso, Maria ameaça destruir a capital real assim que terminar com Blade, então ele ataca, mas ela pergunta se ele está tentando irritá-la com seus golpes insignificantes. Ela então diz para ele lutar como um homem ou será apagado, então Blade ataca com sua espada, mas não consegue acertar um golpe. De repente, Maria atinge Blade com um raio de sol, que ele bloqueia com sua espada. Quando sua espada se desintegra, Maria fica surpresa ao vê-lo ainda de pé. Simultaneamente, Ernest consegue tirar a espada, mas Blade se apressa para impedi-la, então ela entrega sua espada a ele. De repente, Blade se carrega e lança um ataque, destruindo as defesas de Maria e a derrubando. Aliviado que ninguém foi eliminado, Blade também desaba. Quando ele acorda na clínica, a doutora de repente enfia a cabeça dele entre seus travesseiros e o repreende por preocupá-la tanto. Enquanto ela se emociona, Blade pede desculpas e promete ter cuidado. Depois disso, ele pergunta sobre os outros e a doutora revela que eles estão sendo tratados pela Claire. Mais tarde na escola, Blade esbarra na demônia Maria, que então tenta revelar seu segredo, mas Blade rapidamente a impede. Quando ela diz que tem algo contra ele, Blade pede para ela parar, mas ela destaca que Maria é uma personalidade diferente. Surpreso, Blade pergunta quem ela é, mas ela responde dizendo que não tem nome. No entanto, enquanto ela se afasta, Blade ouve alguns estudantes chamarem-na de Mal.
Depois, no escritório de Jill, ele explica a Blade e seus amigos que, enquanto a mãe de Maria está morta, a situação do pai dela é desconhecida. Então ele revela que ela é a filha do Rei Demônio, surpreendendo Blade. Mais tarde naquele dia, Blade e seus amigos observam Mal e deliberam sobre o que fazer com ela, mas ela os interrompe e diz que fará o que lhe for ordenado por enquanto. Nesse momento, ela comenta sobre seu uniforme e levanta a saia, fazendo os cérebros de Cassian e Clay explodirem. Depois disso, Ernest anuncia que a pausa acabou, então Mal sai junto com seu clube de NPCs. Claire então pergunta por que Maria não se mostrou se ela realmente tem duas personalidades distintas, e acrescenta que está com medo de não ver sua amiga novamente. Mais tarde à noite, Mal aparece na janela de Blade e anuncia que veio levá-lo para um encontro. Surpreso, Blade manda ela ir embora, mas ela o agarra e o leva voando em direção à lua. Pouco depois, eles pousam em um telhado, onde Mal revela que ficou na escola porque está atraída por ele. Quando Blade aponta que ela parecia estar gostando da academia, Mal explica que está atraída por ele por razões que ela não entende completamente. Quando ela aponta que ele ficou mais fraco desde a última luta, Blade revela que morreria se usasse 15% do seu poder da próxima vez. Em resposta, Mal diz que ele não é um inimigo digno de ser morto, e acrescenta que decidiu não ir embora até matá-lo. Nesse momento, ela vai contra todas as regras e pede para ele ser seu parceiro. Mas Blade diz que não faz ideia do que isso envolve. Mal então diz que é tão inexperiente quanto ele e não pode decidir sozinha, já que a consciência de Maria ainda luta dentro dela. Curioso, Blade pergunta sobre Maria, e Mal explica que ela está se escondendo em sua mente. Após explicar como nasceu para ajudar Maria a escapar da dor de perder a mãe, Mal aponta que Maria pode nunca mais voltar. Alguns dias depois, Elisa, outra amiga de Maria, revela que seu pingente não é um dispositivo de selagem, mas um dispositivo de gravação que pode conter uma mensagem da fonte do pingente. Ao ouvir isso, Mal diz que o pingente era uma lembrança da sua mãe, então eles começam a trabalhar no pingente. E logo depois, o pingente revela uma mensagem holográfica do Senhor Demônio, revelando seus desejos para seu filho que ainda não nasceu. Nesse momento, Mal localiza Maria em sua mente e anuncia que ambas estão lutando para ver quem sobrevive. Eventualmente, as duas meninas decidem coexistir no mesmo corpo enquanto se divertem com suas amigas. Depois de alguns dias, Blade volta para casa com suas namoradas e eles encontram uma carga presa em uma passagem sob uma ponte. Ernest então pergunta de quem é a carroça e sugere que eles sigam pela estrada principal. Em resposta, Dione pede desculpas, surpreendendo Ernest, que então aponta que ela é uma centaura. Quando Blade avista Dione, ele rapidamente a impede de identificá-lo como o herói cinzento. Enquanto ele diz a Dione para manter sua verdadeira identidade em segredo, Ernest pergunta se eles se conhecem. Então Dione explica que eles se conhecem há muito tempo. Mas antes que ela revele mais do que o pretendido, Blade pergunta de quem é a carga que ela está transportando. E logo depois disso, eles chegam na academia onde Jill elogia Dione por fazer a entrega. Ele então anuncia que Dione agora ensinará na academia como instrutora, enquanto Blade se preocupa com o que virá a seguir. Alguns momentos depois, Dione pega sua lança e atravessa alguns blocos de ferro sólido para mostrar aos novos alunos que ela não é uma novata. Em seguida, ela se apresenta como a lança demoníaca e desafia qualquer um suficientemente bom a pegar sua espada. Chocado, Ernest pergunta se ela é a famosa general que comandou o principal corpo de cavalaria. Mas Dione diz que não é nada comparada ao grande herói. Ernest então pergunta como alguém tão importante como ela conhece um fracote como Blade, mas ela ignora a pergunta. Mais tarde, enquanto as senhoras esfregam as costas de Dione no banho, elas perguntam novamente a Dione como ela conhece Blade. Então, ela se mexe desconfortavelmente e diz que apenas o conheceu há algum tempo. Ernest aponta que ela havia dito que eles se conheciam há muito tempo, deixando Dione sem mentiras. Justo quando as garotas esfregam seus pontos fracos só para fazê-la falar, Blade entra abruptamente. Enquanto Ernest surta, Jessica diz para ela relaxar, já que Blade tem o cérebro de uma criança de 5 anos. Para provar isso, ela mostra a ele seu par de mínimos absolutos, mas ele os encara como se fossem pedras com etiquetas de preço. Enquanto Ernest surta, Dione aponta que Blade tinha 5 anos quando ela o conheceu. Vendo que está prestes a ser denunciado aos seus atormentadores, Blade grita, mas Mal o cala e pede para Dione contar tudo a eles. Ela então narra que confundiu Blade com um animal selvagem quando o conheceu, pois ele mordeu seu braço e quase a teve para jantar. Além disso, Dione revela que ela treinou e se tornou digna de se juntar ao grande herói. Enquanto Blade mergulha no banho, temendo o que vem a seguir, Sophie diz para ele relaxar, já que ninguém pode dizer que Dione está falando sobre ele. Depois disso, Dione percebe que não conseguiu se juntar ao grande herói na luta contra o Rei Demônio e se sente desanimada.
No dia seguinte, enquanto faziam compras, Ernest questiona Blade sobre o relacionamento dele com Dionne. Mas, para sua sorte, um Simurgh voa pelo céu, surpreendendo Ernest, que então se pergunta o que o pássaro sagrado está fazendo na capital real. Assim que Blade diz que ele não atacará sem provocação, o pássaro colide com uma carroça e sai voando. Enquanto se perguntam o que acabou de acontecer, Blade diz que aposta que Gil tem algo a ver com isso. Mais tarde naquele dia, Ernest invade o escritório de Jill e pergunta irritada o que ele está escondendo deles. Quando ela aponta que a cidade foi atacada por Simurghs, Gil pergunta o que isso tem a ver com ele. Então Blade explica que a carroça de carga de Dionne foi atacada. Quando Ernest pergunta o que ele estava contrabandeando, Jill revela que é um ovo. Irritado, Ernest o acusa de roubar um ovo de Simurgh, mas Gil revela que os ovos de Simurgh só chocam no topo de uma árvore de 10.000 anos e sob os raios do sol poente. Ele então acrescenta que conseguiu o ovo porque ele não pode ser chocado onde foi posto. Ouvindo isso, Ernest pergunta se ele estava tentando ajudar os pássaros, mas Gil diz que achou que seria um bom treinamento prático para seus alunos. Ele então ordena que eles garantam que o ovo ecloda no dia seguinte se quiserem ser heróis. Na manhã seguinte, Blade informa os trainees e explica que eles vão enfrentar Simurghs em combate, mas o objetivo não é vencer, e sim ganhar tempo suficiente para o ovo chocar. Enquanto isso, os Simurghs se ocupam destruindo carroças pela cidade, então Leonard se pergunta se os cidadãos estão seguros. No entanto, quando ele descobre que as carroças foram evacuadas, ele se empolga e avança em direção ao céu. Pensando que ele está prestes a causar estragos, Jeska vai atrás dele, mas logo percebe que ele é uma desvantagem no campo de batalha. Nesse momento, o Simurgh tenta esmagar Jeska, mas Clay a defende. Ela então vai para os olhos do pássaro, mas ele foge em seguida. Enquanto isso, Blade e seus camaradas tentam segurar o Simurgh com cordas feitas de Godiron, mas o pássaro gigante decola com as casas usadas como âncoras. Depois Ku tenta seu sopro de dragão no Simurgh, mas não funciona. Então Blade ordena a Maria que deixe Mal sair para brincar. Quando ela faz isso, Mal lança um ataque, mas, para sua surpresa, as aves sagradas Mal se machucam. Enquanto isso, Ernest se transforma em um demônio de fogo e tenta fazer um frango assado gigante, mas cai do céu depois de ficar sem gás. Por sorte, ela cai em uma lanchonete onde encontra pudim de balde e se recarrega. De volta na academia, o elevador que carrega o ovo para na metade do caminho até o topo da torre, atraindo a atenção do Simurgh. Então, os companheiros de Blade dizem para ele pegar o ovo enquanto eles mantêm o Simurgh afastado. No entanto, isso faz Blade se lembrar de seus grandes dias de herói, então ele se prepara e corre pela torre. No entanto, quando ele fica sem gás, Dionne aparece e dá-lhe uma carona nas costas. Nesse momento, Blade diz que a batalha o lembra dos velhos tempos, e Dionne aponta que ele não está mais sozinho. Em resposta, Blade diz que ao contrário de quando enfrentou o Rei Demônio sozinho, agora ele tem muitos amigos. Finalmente ele chega no elevador e tenta levantar o ovo, mas percebe que é pesado, então Dionne o empurra até o topo da torre. Nesse momento, Jill aparece e elogia Blade pelo bom trabalho. No entanto, Blade não compartilha do seu entusiasmo, então Jill se vira para o Simurgh que se aproxima e anuncia que está retribuindo o Simurgh por salvar sua vida. Irritado, Blade bate nas pernas de Jill por usá-las assim, mas é interrompido pelo grito furioso do Simurgh. De repente, o Simurgh derruba Gil da torre enquanto Blade o impede de cair. Nesse momento, Sophie congela o tempo enquanto Blade lança um ataque, o que acaba com suas baterias. De repente, o ovo choca e um par de pássaros gêmeos emerge e fixa os olhos em Blade. Quando ele se pergunta por que estão olhando para ele, Sophie explica que agora eles verão Blade como seu pai. Vários dias depois, Blade e Ernest praticam voar nos pássaros jovens. Algum tempo depois, Blade caminha por uma simulação onde mata alguns de seus camaradas. Eventualmente, ele encontra Sophie, que então aponta que sempre quis ter uma luta completa contra ele. De repente, Sophie congela o tempo e atravessa Blade, mas após 10 segundos ela se cansa e percebe que seu ataque falhou. De repente, Blade a agarra pelo pescoço e explica que usou uma técnica que momentaneamente endurece seu corpo. Ele então a perfura e chama Jill para acabar com o truque. Em seguida, Jill aparece em uma tela e explica que Blade está em uma realidade virtual. Nesse momento, seus camaradas mortos desaparecem enquanto Jill explica que é a forma mais prática de treinamento. Em resposta, Blade reclama que é realista demais e acrescenta que quando saírem disso, alguém pode matar seus amigos, achando que ainda estão na realidade virtual. Então, Jill aciona uma alavanca e Blade se vê em um mundo de Candy Crush, onde Jill anuncia que o último a ficar de pé poderá usar a realidade virtual como quiser como recompensa. De repente, Leonard avança em direção a Ernest, mas é cortado e esfaqueado várias vezes. Ernest então saboreia o massacre e parte à procura de Blade. Enquanto isso, Cassim e Clay juntam-se para derrubar Jeska e Claire.
Enquanto Blade observa, os rapazes colocaram as meninas de joelhos, mas as meninas conseguem convencer os rapazes a baixar a guarda e os aniquilam. Enquanto eles celebram, Ernest aparece parecendo um demônio sedento de sangue e diz pra Blade que estava procurando por ele. Quando ela fala sobre como é divertido cortar pessoas, Blade diz que prometeu derrubá-la se ela enlouquecer. De repente, ele lança um ataque nuclear que extermina todos no jogo. Sendo o último sobrevivente, ele desperta do VR e encontra seus camaradas olhando para ele. Para evitar ser cortado, Blade anuncia que é real enquanto Jill ri e o declara o último sobrevivente. Ao mesmo tempo, enquanto seus amigos se perguntam como ele os eliminou sem dor, Ernest chora e se pergunta o que a dominou. Divertido, Jill aponta que se lamentar na miséria é outra parte da juventude, e acrescenta que é tudo graças à sua ideia brilhante. Irritada, Ernest pergunta se ele sabe quanto problema sua ideia brilhante causou, mas Jill ri disso. Então Blade sobe para personalizar a realidade virtual para simular uma viagem ao inferno. Surpreso, Jill aponta que as configurações de Blade são um pouco extremas até mesmo para ele. Ele de repente conecta Jill no jogo. Enfrentando sua criação, Blade pergunta se ela pode mantê-lo renascendo, e ela concorda. Depois, enquanto Jill aproveita seu encontro na Universidade Monstros, Blade devora um prato de curry. Nesse momento, Ernest percebe Clay e Cassim meditando em outra mesa e pergunta se algo aconteceu. Então Blade explica que eles tiveram uma batalha em dupla contra as garotas e perderam enquanto estavam relaxando. Irritados, os rapazes deixam o refeitório enquanto Ernest aponta que Blade poderia ter dito, explicado gentilmente. Mas o Brutamontes diz que é para o próprio bem deles. Alguns dias depois, Blade e as garotas visitam um termo construído por Jill e se perguntam o que é. Nesse momento, Elisa aparece para explicar o que é, mas quando Blade pergunta quem ela é, ele se dissolve em uma nuvem de fumaça. Pouco depois, enquanto os aprendizes aproveitam o banho, Dione anuncia que Jill convocou 3 guerreiros de nível heróico para cavar o banho. Mas Blade diz que prefere fritar os próprios ovos e comê-los do que acreditar nisso. Nesse momento, Maria aparece e Blade pergunta por que ela apareceu em vez de Mal. Em resposta, Maria explica que Mal teria aparecido sem nenhum traje de banho. Surpreso, Blade pergunta se há algo de errado com isso. Então Jessica comenta que nem todos os rapazes na banheira estão. 5 anos. Para provar isso, ela exibe seus mini-coques, fazendo com que os outros caras desviassem o olhar para evitar lutar contra bandeiras. Nesse momento, Blade pergunta onde está Ernest, então ela espreita de trás de uma rocha e aponta que o banho misto é indecente. De repente, Jill aparece balançando seu taco de beisebol e assusta Ernest, que então cobre o rosto. Vendo isso, Jill responde dizendo que não há necessidade de roupas no banho. No entanto, Ernest discorda e afirma que eles precisam de trajes de banho, já que é um banho misto. De repente, Jill ordena que Ernest se livre da toalha. Mas quando ela se recusa, Jill surta, gritando que quer ver alguns bolinhos de arroz e apontadores de peito. Virando-se para os rapazes, ele pergunta se estão com ele, e eles levantam os punhos em apoio ao rei. Enquanto Ernest surta, as outras mulheres dizem para ela largar a toalha, já que todos sabem como ela é sem ela. De repente, os homens protestam com Jill liderando a campanha. No entanto, o assistente de Jill o nocauteia e pede desculpas antes de arrastar o rei quase nu. Finalmente, Ernest tira a toalha e diz a Blade para não olhar muito. Mas como ele foi castrado, ele não se importa muito. Depois disso, Jessica e Claire se aproximam dos meninos carrancudos para pedir desculpas por terem tentado trazer juízo a eles. No entanto, independentemente de como elas colocaram, isso só piorou as coisas para os meninos. Mais tarde, Blade tenta tirar Clay e Cassim do mau humor, mas Cassim diz que Blade não pode entender, já que nunca perdeu para ninguém. Blade então aponta que não se deixa abater quando perde, mas Clay diz que ele aguentaria perder para qualquer outra garota, menos para Jessica. Surpreso, Blade pergunta por quê, e Clay revela que está perdidamente apaixonado por ela. Sem pensar, Blade diz que gosta de Jessica também, mas os garotos não reagiram bem. Quando Clay diz que pensavam que ele gostava de Ernest, Blade responde que gosta dela como gosta de todos os outros. Cassim então afirma que não é disso que eles estão falando. Então Blade pergunta como é diferente, e Cassim revela que está interessado em Claire. Naquele momento, os rapazes sonham acordados com as garotas. Então Kubi, que estava ouvindo, interrompe e aconselha-os a ficarem mais fortes, já que as mulheres se sentem atraídas por machos alfa. Enquanto os rapazes se perguntam como ficarem mais fortes, Kubi sugere que aprendam com Blade. Simultaneamente, as garotas estão juntas, e enquanto consomem calorias, Jessica revela que Clay e Cassim têm evitado elas desde que apanharam. Enquanto debatem possíveis maneiras de lidar com a situação, Kubi entra pela janela e sugere que fiquem mais fortes, já que os caras fariam qualquer coisa por uma garota forte.
No dia seguinte, Blade treina Cassim e Clay como fuzileiros navais, mas os rapazes continuam cultivando uma aura inexistente ao ignorar suas paixões. No dia da próxima batalha de realidade virtual, Blade conecta os meninos e eles enfrentam Jessica e Claire. De repente, Blade e Ernest aparecem e pedem para começarem. Depois que ambas as partes se atacam, os garotos ativam seus espíritos de luta e tentam derrotar seus oponentes. Mas para sua surpresa, as meninas aprenderam a fazer isso também. Infelizmente, os garotos perderam espetacularmente de novo, então apertaram as mãos após a batalha. Alguns dias depois, as senhoras encontram um guardião em algum lugar da escola, e enquanto se perguntam o que é, ele exibe uma imagem holográfica de Blade. Enquanto isso, Blade medita em outro lugar na escola e quase é interrompido por Cube, mas ela é repelida por sua aura ardente. Depois disso, ela pergunta o que ele está fazendo, e ele revela que está aprimorando seu espírito de luta para evitar esgotar-se cedo durante os combates. Enquanto eles conversam, suas namoradas chegam com o guardião e informam Blade que ele está à sua procura. Ao avistar o guardião, Blade desembainha sua espada e destrói o guardião em bilhões de pedaços. Enquanto ele admira os efeitos de seu ataque, Ernest o repreende por destruir o adorável guardião. Enquanto isso, o guardião escaneia o corpo de Ernest e coleta dados. Depois, ele reinicia e chama a atenção dos trainees. Como o guardião tomou a forma de uma dama, ele se aproxima de Blade e pergunta se ele gosta do que vê, fazendo Blade se perguntar o que ela significa. A guardiã então explica que ela o analisou e assumiu uma forma feminina para despertar seu instinto protetor. Blade então pergunta quem ela é e as guardiãs se preparam para atacar, mas Blade rapidamente a lança através da parede. Depois disso, Ernest o repreende por tratar mal uma senhora, mas ele protesta, afirmando que não é o vilão. Quando Ernest diz que o guardião não parece perigoso, Blade insiste que guardiões são má notícia, e podem ficar piores se enlouquecerem. Nesse momento, o guardião revela que recebeu uma ordem para eliminar Blade e está em modo de observação. Nesse momento, Claire lê o número do modelo dela e a chama de Iona. Quando o guardião a corrige, Claire insinua que Iona soa bem e acrescenta que podem elaborar um plano se ela realmente quiser derrotar Blade. Depois, enquanto deliberam sobre como ajudar Iona a derrotar Blade, Claire pergunta por que ela está determinada a derrotá-lo. E Iona explica que ele invadiu à força sua zona íntima e repetidamente profanou seu chassi. Ao ouvir isso, todos os olhos se voltaram para Blade enquanto ele se defendia dizendo que só invadiu a área que ela guardava. Curioso, Ernest pergunta do que ela está falando, e Blade explica que ele invadiu a biblioteca real de livros proibidos para pesquisar Asmodeus. Para piorar, Iona lista todas as violações de Blade, mas ele diz que foi em legítima defesa. Ao ouvir isso, as senhoras o culpam por ser um bruto, então Blade sai irritado. Pouco depois, Sophie o alcança, então Blade explica que só quebrou as regras no cumprimento do seu dever como um grande herói. Quando Sophie diz que entende, Blade explica que os guardiões armazenam suas almas em um local separado, portanto, tecnicamente, eles não podem morrer. Enquanto isso, Elisa lidera a discussão sobre como derrotar Blade, e revela que Blade é implacável, porque sabe que Iona não pode morrer, mesmo quando destruída. Depois disso, ela sugere que eles se concentrem em formas de evitar sua derrota e explica uma estratégia onde tornam Iona vulnerável à destruição permanente. Sabendo que Blade é um moleirão no fundo, eles acham que ele não conseguirá destruí-la se ela realmente morrer. No dia seguinte, quando Blade e Iona se enfrentam para um duelo, Iona explica que está em modo independente, com a conexão à placa-mãe interrompida, e agora está vulnerável à destruição. Chocado ao ouvir isso, Blade abaixa a espada enquanto Iona desliza suas mãos entre seus grandes desfiladeiros para mostrar a ele seu ponto fraco. Enquanto Blade processa a informação, Iona o ataca bastante. Irritado, Blade tenta derrotá-la com sua espada, mas desiste e opta por uma opção mais indulgente. Quando percebe que seu ataque apenas a deixou mais bonita, Iona reduz sua expectativa de vida pela metade e o destrói na arena. Quando Blade implora para ela pegar leve, Iona sugere que ele se renda ou apanhe mais. Nesse momento, Blade admite a derrota enquanto a plateia aplaude ao ver sua sequência invicta ser quebrada em segundos. Mais tarde, enquanto almoçam, Iona mexe no cardápio, então Blade pergunta se ela pode comer. Quando Iona explica que consegue, ela pergunta se pode discutir com outros quando encontrar problemas que não consegue resolver. Em resposta, Claire diz para ela desabafar, então Iona revela que está sendo ignorada pela sua placa-mãe por se desconectar dela e desaparecer. Iona então acrescenta que está se sentindo ansiosa sem um supervisor e pergunta se pode chamar o mestre das lâminas. Quando Blade recusa, Iona explica que tem um programa de autodestruição com uma contagem regressiva. Quando todos ficam em pânico ao ouvir isso, Elisa verifica o contador e descobre que tem cerca de 84 horas antes de Ionos explodir. Então, Blade considera a proposta dela e decide ser seu mestre.
No dia seguinte, enquanto Yona serve Blade como uma boa empregada, Sophie de repente fica irritada com isso, e acusa Yona de tentar tanto ser como ela. Depois de se comparar, as damas decidem competir e ver quem merece mais o Blade. Nos dias seguintes, ambas passam seu tempo competindo para obter a aprovação de Blade, mas ele simplesmente não consegue dizer quem é melhor. Eventualmente, as garotas decidem observar Blade dormir e ver quem adormece primeiro. Então Blade apaga a luz enquanto as damas falam sobre seu treinamento de privação de sono. Logo, Sophie revela como Blade a fez sentir-se especial apesar de suas dificuldades, então as garotas resolvem as coisas enquanto Blade ouve. No dia seguinte, na cafeteria, quando Yona se senta ao lado de Sophie, Ernest aponta que elas parecem estar se dando bem. Nesse momento, Blade ordena que Yona mostre seu temporizador de autodestruição, e quando ela faz isso, ele percebe que o temporizador ainda está contando. Preocupado, ele... Os estudantes se reúnem enquanto Elisa verifica e diz que restam cerca de 20 horas. Então Blade pergunta o que ela gostaria de fazer em seus últimos momentos, e ela decide passá-los com seus novos amigos. Alguns momentos depois, Jessica anuncia o início da festa de despedida de Yona, e os estudantes têm o melhor momento de suas vidas. No entanto, as senhoras procuram Blade e percebem que ele não está em lugar nenhum. Então, nos segundos finais de Yona, ela coloca uma barreira entre ela e seus amigos. Ela então comenta sobre como cada um deles a fez se sentir especial, e estava prestes a falar sobre Ernest quando o tempo dela acabou. Surpreendentemente, Yona não explodiu, então os estagiários ficam se perguntando o que está acontecendo. De repente, Blade emerge do chão e pergunta se deixaram alguma comida da festa para ele. Ernest então o puxa e pergunta por que ele sumiu. Em resposta, Blade explica que foi para agradar a mãe de Yona com um final feliz. Nesse momento, Yona anuncia que sua conexão foi restaurada com a placa-mãe e o programa de autodestruição foi encerrado. Algum tempo depois, na academia, durante uma batalha campal onde os alunos competem com o que aprenderam, Blade observa seus colegas derrotados em uma pilha. No entanto, Leonard anuncia que ainda não está fora, então ele ativa sua lança para atacar Blade, enquanto seus colegas derrotados o encorajam a vingar-se por eles. Depois que as meninas o incentivam, Claire pergunta a Ernest por que ela não está torcendo, e ela expressa sua surpresa ao ver o idiota ainda de pé. Ao ouvir isso, Leonard investe contra Blade para provar que ela estava errada, mas seu ataque é esquivado. Após sua derrota épica, os estudantes decepcionados vão embora enquanto Leonard desmorona. Blade então sugere que eles vão comer alguma coisa e Leonard se levanta dizendo que nunca teve chance contra Blade. Mais tarde, em seu quarto, Leonard pensa em como impressionar Ernest derrotando Blade, então ele decide consertar sua arma primeiro. No dia seguinte, enquanto ele aproveita o ar fresco no pátio, Maria aparece e pergunta se ele está bem em ser retratado como um perdedor pelo Blade. Resposta, Leonard diz que ela não vai entender, mas quando Maria expressa sua ambição de estar à altura de Blade por causa de sua habilidade, Leonard entende mal e pergunta se ela está apaixonada por Blade. Ao ouvir isso, Maria se assusta e diz que é apenas uma declaração de rivalidade. Então Leonard agradece a Maria por reacender seu fogo e ela acrescenta que era um incômodo vê-lo desistir de seu desejo de rivalizar com Blade. Sentindo-se motivado, Leonard decide derrotar Blade a qualquer custo enquanto Maria declara seu apoio a ele. De repente, Elisa aparece do nada e diz para pararem com a bobagem. Depois de lhes dizer o quão risíveis seus sonhos impossíveis parecem, Elisa oferece uma mão para a causa deles. No entanto, quando Maria pergunta quem ele é, Elisa fica zangado. Alguns dias depois, em uma reunião subterrânea, Leonard realiza uma sessão de comitê sobre como derrotar Blade e se declara presidente. Embora Ernest tenha suas reservas sobre isso, a reunião continua, e Leonard explica que eles compartilham um objetivo comum, mesmo que tenham motivos diferentes. Quando ele pergunta se alguém tem um plano em mente, os membros do comitê fazem sugestões e debatem se devem jogar de forma justa ou não. No dia seguinte, Ernest desafia Blade para um duelo e investe contra ele com a lança de Leonard. Contudo, a arma se parte ao meio, deixando Leonard em lágrimas enquanto Ernest a agradece por deixá-la usar. Após isso, Jessica anuncia que é a sua vez, então decide atacar enquanto ele dorme. Infelizmente para ela, Yona estava de vigia, então ela dispara um feixe contra Jessica. Quando Jessica comenta que pensou que estavam do mesmo lado, Yona explica que foi uma função de segurança. Depois, Leonard anuncia que é a sua vez, então desafia Blade para uma luta aberta empunhando sua lança renovada. Ao ativar seu espírito de luta, a lança explode e ele perde antes mesmo de a luta começar. No dia seguinte, enquanto Blade pega comida no refeitório, Maria percebe que é sua chance de derrotá-lo, então ela se transforma em mal para atacar Blade, mas, para seu desespero, é eliminada com um chute. Depois disso, Sophie desafia Blade para um duelo, mas antes que ela pudesse completar seus primeiros movimentos, ele a faz voltar à razão.
Após várias outras séries de tentativas épicas de assassinato fracassadas pelo Comitê de Perdedores Frustrados, Ernest compete com Blade em pedra, papel e tesoura, mas como ele não perde, ela acaba com as mãos enfaixadas na clínica. Na próxima reunião do comitê, Ernest sugere que eles joguem sujo apenas para fazer o Blade perder, mas quando Leonard diz que isso derrota o propósito de todo o processo, Ernest surta e diz que não importa desde que o Blade perca. Nesse momento, eles percebem que a única vez que Blade perdeu voluntariamente foi quando a vida de Yona estava em risco, então decidem fazer refém só para forçá-lo a se render. No entanto, Leonard fica emocionado ao pensar nisso, mas Ernest de repente o sacode e diz que beberia a água do pântano se fosse necessário. No dia seguinte, durante a aula, Blade aponta que Leonard e os outros não estão na aula, mas Jessica diz que eles devem estar em alguma tarefa. Então Blade quer saber que tipo de tarefa é essa, mas Claire diz para ele não se preocupar. De repente, um circo de palhaços feios invade a classe armado com espadas e afirma que estão no controle. Ernest então os identifica como terroristas, confundindo Blade, que se pergunta o que a palavra significa. Enquanto Ernest explica para ele, os palhaços fazem a professora de refém e dizem para ela colaborar. Depois disso, um dos terroristas pede aos outros alunos que saiam, e assim que Blade se levanta para sair com eles, Ernest o puxa de volta e diz que a professora foi feita refém. Enquanto Blade se pergunta o que a palavra significa, as moças discutem sobre quem deve ser o refém. Virando-se para Q, Blade pergunta o que significa refém e ela diz que deve significar comida não perecível. Então Blade conclui que os terroristas devem planejar manter as garotas como comida não perecível. Ao ouvir isso, Q elogia-o por ser esperto, mas Blade ainda não entende o porquê, então ele chama Clay, Kazin e Leonard. Em seguida, ele pergunta que tipo de brincadeira eles estão fazendo, surpreendendo os meninos. Enquanto eles se perguntam como ele descobriu que eram eles, Blade explica que percebeu pelo jeito de andar deles. Irritados, os meninos jogam suas máscaras no chão com raiva e se curvam diante dele. Então Blade pergunta o que eles planejam fazer com as garotas. Quando ele acrescenta que não deveriam se alimentar de seus amigos, Cassim pega as laranjas de Ernest e Claire e anuncia que são dele. No entanto, isso termina muito mal para ele. Vendo isso, Clay e Leonard explicam o que estão fazendo e tentam fazer Blade desistir, mas ele diz que não vai funcionar como da última vez. De repente, Leonard aponta uma espada para a espada de Ernest e todos os olhos se voltam para Blade. Quando perguntam o que ele fará, Blade atinge-os com uma onda que faz a espada de Leonard desmoronar e suas calças desaparecerem. Irritado, Ernest se transforma em um demônio de chamas, e os amigos de Blade atacam ao mesmo tempo, mas ele os empilha como antes. Achando que é um jogo de faz de conta, Blade diz que é a primeira vez que está jogando e pergunta se jogou certo, enquanto seus amigos lamentam suas escolhas de vida. Algum tempo depois, Blade vê alguns estudantes comemorando um aniversário na cafeteria e se pergunta o que eles estão fazendo. Ernest então explica que é uma celebração de aniversário, então Blade pergunta o que é um aniversário. Depois Ennis diz às outras senhoras que não podem celebrar o aniversário de Blade porque ele não faz ideia do que significa. Enquanto deliberam sobre quantos anos ele pode ter, as senhoras perguntam a Dione, então ela revela que o aniversário de Blade será daqui a um mês. Quando Ernest se pergunta o que Blade gostaria para seu aniversário, Claire sugere que façam curry para ele, mas alguém comenta que isso não funcionaria. Nesse momento, Jill aparece sem ser convidado e afirma que curry seria um bom presente. No entanto, quando Jessica aponta que ele pode facilmente conseguir um prato de curry na cafeteria, Jill então diz que terão que preparar um curry real especial nesse caso. Logo em seguida, Jill mostra aos estudantes a despensa real e anuncia que eles terão um treinamento prático lá. Depois que os estudantes entram, a porta se fecha e Jill anuncia que as portas não vão abrir até que a condição exigida seja cumprida. Seu assistente então anuncia que o requisito é combinar um total de 11 bilhões e 300 milhões de calorias. Ao ouvir isso, Blade se pergunta como vão sobreviver lá fora. Então o assistente de Jill anuncia que há ingredientes preservados na floresta que datam da Era dos Deuses. Além disso, Jill acrescenta que animais selvagens correm soltos na floresta e pede que reduzam seu número. Quando Blade pensa que deveriam protestar contra tal tarefa, Ernest e os outros entram animadamente na floresta para montar um acampamento. Pouco depois, os alunos brincam de Tarzan enquanto tentam atrair uma besta para uma armadilha. No entanto, isso logo sai do controle, mas Mal ataca a besta com um raio. Mais tarde no acampamento, Blade olha em volta e vê todos os seus amigos se ocupando, então ele vai para as termas para tomar banho. Nesse momento, Ernest aparece e pede para ele não olhar. Ela então perde a toalha e entra na fonte com ele, e nota algumas cicatrizes no peito de Blade, perguntando como ele era quando mais jovem.
Blade então responde dizendo que passou o dia todo lutando para se manter vivo, já que podia ou ficar mais forte ou morrer. Ernest então tenta passar as mãos sobre as cicatrizes de Blade, mas Claire surge do nada e a impede. Depois de um tempo, os alunos se adaptam bem à vida selvagem e se reúnem enquanto Jill se dirige a eles. Ele então anuncia que tem um novo desafio para eles e pede que reúnam ingredientes listados em alguns folhetos. Então ele joga os folhetos no ar e, ao verificá-los, os alunos aceitam o desafio. Mais tarde, quando os estudantes encontram um repolho com presas, ele os ataca, mas Ernest corta seus tentáculos. Maria então explica que é um repolho que ficou selvagem devido às suas condições hostis. Então, Ernest decide queimá-lo até ficar crocante. Mas Sophie lembra que é necessário cru, então ela se acalma e sugere que o ataquem juntos. Nesse momento, todos avançam contra o repolho enquanto Blade se pergunta por que estão tão animados. Alguns dias depois, eles se dirigem para a floresta em busca de um milho lutador e, ao encontrá-lo, Blade empunha sua espada para acabar com ele. Mas Sophie aponta que não vai ficar bom se não seguirem o procedimento para derrotá-lo. Então, ela lhe entrega um par de luvas de boxe. Então Blade entra no ringue com o milho e leva uma surra, embora vença no final. Enquanto Ernest e Yona saem em busca de pimentas selvagens, apimentadas o suficiente para fazer o robô chorar, Ku e seus companheiros encontram alguns girassóis de aspecto fofinho. No entanto, ela logo descobre que eles não são apenas fofos, mas perigosos. Quando Elisa explica que os girassóis podem armazenar e descarregar luz solar, Ku e Mal decidem dar aos flores um gostinho de seu próprio remédio. Após isso, alguns dos estudantes encontram cenouras gigantes na floresta e se perguntam o que as cenouras podem fazer. Blade então tenta puxá-la, mas a cenoura de repente grita. Então Blade desiste enquanto as senhoras explicam que o grito é uma maldição letal. Como os robôs não são afetados por maldições, Yona se voluntaria e arranca as cenouras enquanto elas gritam alto o suficiente para devastar a floresta. Alguns dias depois, durante um banquete, Jill elogia os estudantes pelas mudanças drásticas no ecossistema da despensa real. Preocupado, Ernest pergunta se as espécies não vão se extinguir, mas Jill explica que as feras são como ervas daninhas que não param de crescer novamente. Ele então anuncia que eles têm mais um ingrediente para conseguir no dia seguinte. Pela manhã, o estudante deduz que o ingrediente final deve estar debaixo de uma grande árvore, então eles derrubam a árvore e o Rei das Bestas emerge. Assim que Blade puxa sua espada para lutar, o Rei das Feras é cortado ao meio por um bimote maior e mais temível, o que assusta os estudantes para valer. Então, Jill ordena que eles o caçem, já que ele tem um sabor melhor do que o Rei das Feras. Para surpresa de Blade, seus amigos estavam dispostos a arriscar o pescoço para derrubar o bimote. Ernest então se transforma em um demônio de chamas, enquanto os outros estudantes lançam um ataque conjunto contra o bimote. Apesar disso, o Behemoth surge das chamas mais forte e tenta obliterá-los com um sopro de fogo. Felizmente, Leonard se torna útil pela primeira vez. Ao mesmo tempo, Blade percebe que apenas uma técnica poderia derrubar o Behemoth, mas exigiria mais poder do que ele podia usar naquele momento, então decide canalizar Mal. No entanto, ela tinha melhores ideias sobre como torná-lo mais rápido. Depois, os estudantes tentam imobilizar o Behemoth, mas ele responde violentamente. Assim, enquanto os estudantes atacam o Behemoth em conjunto, Blade e Mal se unem e abrem o monstro. Depois disso, Blade desaba nas mãos de Mal e diz que está cansado e com fome. Então ela diz para ele esperar e ver. No dia seguinte, após a sua consulta com o médico, Blade corre para a cafeteria. E ao abrir a porta, é recebido com uma chuva de confetes e felicitações de aniversário de seus amigos. Enquanto Blade se pergunta se eles têm a pessoa certa, Ernest explica que pessoas que não sabem a data de seu aniversário a celebram no dia em que foram adotadas. Nesse momento, em vez de um bolo, Blade recebe um prato coberto e se pergunta o que é. Ernest então revela o curry real enquanto explica que os ingredientes foram obtidos da despensa real. Surpreso, Blade maravilha-se com a iguaria e Ernest revela que Jill também os ajudou. Depois que Blade pergunta se eles realmente fizeram tudo isso por ele, ele dá a primeira mordida e lágrimas enchem seus olhos devido à delícia da refeição. Ele então chora enquanto agradece aos seus amigos. Depois de um tempo, Blade mostra a Cassien e Clay como usar sua técnica de esmagamento de dragão, e quando ele consegue, Yun, uma réplica de Sophie, aparece. Cassien então pergunta se ela também quer aprender como se faz, mas ela insinua que não. Enquanto os garotos fazem um grande alarde sobre a técnica, a falsa Sophie saca sua espada e mostra a eles como uma verdadeira técnica de esmagamento de dragão deve ser. Enquanto os meninos entram em pânico, Sophie chega e diz a eles para se afastarem de Yun. Depois disso, Sophie diz a Blade para ficar fora disso, já que é a luta dela, enquanto as outras garotas chegam e se perguntam por que há duas Sophies. De repente, Yun usa uma técnica Dragon Smash como distração e desaparece. Quando Yun retorna à sua base, seus outros clones sugerem ir com tudo e eliminar todos. Mas Yun explica que uma missão de reconhecimento disfarçada é necessária para avaliar a situação. No entanto, quando ela destaca que a missão foi um sucesso,
outro clone discorda e aponta que ela não tem provas. Depois disso, Yun revela que fez os garotos ensiná-la a técnica Dragon Smash. Para compartilhar com as outras cópias, elas se beijam e depois todas puderam ver como Yun executou a técnica Dragon Smash. Imediatamente, elas tentaram e explodiram seu esconderijo. No entanto, as outras clones apontam que o objetivo delas não é apenas espionagem, mas assassinato. No dia seguinte, enquanto Sophie observa do topo de um edifício, Jessica testa uma atualização que Elisa fez em sua arma e surta após seu efeito explosivo. Enquanto Elisa se sente como um gênio, Blade pergunta o que há de impressionante na atualização, mas a claramente irritada gênio diz que a opinião dele não é necessária, já que ele tem um código de trapaça que os outros não têm. Neste momento, outro clone de Sophie aparece, então Blade se aproxima dela e pergunta o que ela quer aprender. Em resposta, o clone diz que gostaria de aprender a fazer bebês, assustando as outras meninas. Então, o clone saca sua arma e ataca Blade, mas ele bloqueia o ataque e eles começam a cruzar armas. Depois de um tempo, eles param e a clone pede a Blade para ensiná-la, já que ela não consegue matá-lo. Em resposta, Blade diz que acabará morto se ensiná-la, então ela pega as mãos de Blade e deixa que ele sinta seus testículos enquanto pede que ele a elimine. De repente, Sophie pousa e diz à sua clone que é contra ela que estão lutando, então a clone se apressa em sair, fazendo os estudantes se perguntarem quantas clones de Sophie existem. Mais tarde, durante o almoço, enquanto falam sobre os clones da Sophie, alguém aponta que os clones estão tentando pôr o Blade 6 palmos abaixo da terra e de repente percebem que os clones são assassinos. Desapontada, Sophie desaba e diz que não pode acreditar que não perceberam isso até aquele momento. Ela então acrescenta que protegerá o Blade e sai do refeitório. Enquanto isso, no esconderijo dos clones, depois que os clones discutem sobre quem falhou e quem será o próximo, o mentor os convoca e diz para provarem que um grande herói artificial pode superar o grande herói ele mesmo. Ele então ordena que provem a validade de sua pesquisa eliminando Blade. Mais tarde naquela noite, Sophie entra de fininho no quarto de Blade, onde Yona de repente se prepara para expulsá-la, mas para quando percebe quem é. Yona então lhe diz para parar de se preocupar com Blade, já que ela está sempre ao lado dele. No entanto, quando ela pergunta a Sophie se gostaria de dormir ao lado de Blade, ela sai apressadamente e diz que fará o que for preciso para manter Blade seguro. Ao sair, Sophie encontra uma de suas clones e diz a ela que eles não podem matar Blade, pois ela não permitirá. Mas a clone responde dizendo que eles vão, porque esse é o único propósito de suas vidas. Quando Sophie informa sua clone que as modificações que recebeu não foram feitas corretamente, a clone acrescenta que, ao contrário de Sophie, elas têm uma vida útil curta. Sophie então sugere que passem o tempo limitado que têm vivendo suas melhores vidas, mas a clone revela que suas ordens são absolutas e que só podem ser paradas de uma maneira. De repente, a clone ataca Sophie, mas ela a desarma e quase quebra seu crânio com os punhos. No entanto, Sophie se levanta e a deixa ir. No dia seguinte, enquanto Blade e seus amigos exploram o mundo do Candy Crush em realidade virtual, eles encontram Sync, outro clone de Sophie, que se apresenta e acidentalmente admite que restam apenas 5 clones. Quando as garotas insinuam que Sync nunca poderá se passar por Sophie, Sync fica irritada e tenta esmagá-las com seus mega punhos. De repente, Blade e Ernest fogem e concordam em manter o plano. Infelizmente, Blade tropeça e cai, então Sync o alcança e dá-lhe um soco que o faz perder a consciência. Depois, quando ele recobra os sentidos, a senhora explica que Sync deve pensar que aniquilou Blade porque ela fez isso na realidade virtual. Mais tarde, Sync percebe que foi enganada e causa estragos enquanto Blade corre pela sua vida. Em fuga, Yona dá a Blade um relatório dos danos ocorrendo na escola, e outro clone de repente invade os corredores e tenta nocauteá-lo, mas Blade desvia do ataque e continua correndo. Enquanto isso, Ernest reúne um exército de senhoras e as incentiva a lançar seus feitiços, mesmo que não queiram atingir ninguém. Nesse momento, Blade passa correndo por eles, então as meninas lançam seus feitiços, mas os clones conseguem passar. Então Ernest atinge um dos clones com seu feitiço de fogo, enquanto Sync salta para reconfigurar seu rosto com um soco. Felizmente, Blade retorna para afastá-la com um golpe. Após isso, os clones se levantam e juntos invocam um buraco negro, que tenta sugar todos eles. Enquanto isso, Blade diz aos seus companheiros para aguentarem por 10 segundos, mas infelizmente, o buraco negro não se dissipa uma vez formado. Quando o buraco negro começa a sugar alguns dos estudantes, Blade corre para salvá-los enquanto Sophie chega para fechar o buraco negro. Depois de fazer isso, ela fica sem forças, mas Blade a segura enquanto os clones os observam e tomam seus... Mais tarde naquela noite, quando Sophie acorda, Blade oferece a ela algumas maçãs, e enquanto ela as come, ele dá a ela um relatório de status sobre como as coisas foram. Blade então pede a Sophie para contar a ele sobre seus clones, então ela explica que, embora compartilhem muitas semelhanças, seus clones não tiveram a mesma sorte que ela de conseguir pessoas para ajudá-los.
Ao ouvir isso, Blade diz que gostaria de ser amigo dos clones e aponta que eles poderiam se inscrever na academia. Mas Sophie diz que é impossível, pois seu único propósito na vida é superar o grande herói. Além disso, Sophie acrescenta com lágrimas nos olhos que, ao contrário dela, os clones não podem desobedecer ordens, então Blade a abraça. Depois, quando Blade dorme, Sophie sai da clínica. No dia seguinte, no escritório de Gil, ele informa Blade e seus amigos que recebeu um aviso de que Sophie está se retirando da academia. Irritado, Ernest pergunta por que ele não a impediu, mas ele explica que ela tem o direito de sair da academia quando quiser e não é dever dele escolher quem sai ou fica. Como Ernest não parava de culpar Gil pelo súbito desaparecimento de Sophie, Blade a interrompe e diz para ela olhar bem para Gil. Quando ela o faz, percebe que ele está tão perturbado quanto eles, então Ernest garante a Jill que eles trarão Sophie de volta. Jill então pergunta se eles sabem para onde ela está indo, e Blade afirma que ela deve estar procurando por sua clones. Depois disso, Jessica acrescenta que os clones parecem estar se movimentando entre diferentes bases e sugere que comecem a olhar para as mais prováveis. Nesse momento, Jill revela que Sophie foi embora sozinha para evitar que seus amigos sujassem as mãos, já que a única maneira de parar os clones é eliminá-los. Então ele diz para pensarem sobre isso antes do amanhecer, mas antes do romper da aurora, Blade sai. Yona e Ku então se juntam a ele e anunciam que também vão, já que Sophie é amiga deles. Enquanto eles conversam, Mal se junta a eles e diz que também vai. Poucos momentos depois, eles encontram o resto do grupo esperando por eles. Enquanto isso, Sophie chega ao antigo esconderijo dos clones quando se vira para sair. Ernest, que estava patrulhando a área em um Simurgh, a avista e avisa o resto da equipe. Quando Sophie tenta sair, Ernest desce e diz para ela esperar, mas Sophie pede para ser deixada em paz. Para fazê-la mudar de ideia, Ernest explica que entende a situação dela, mas Sophie diz que é algo que não contou a eles. Depois, Sophie revela que é uma humana criada artificialmente para replicar e superar o grande herói. Depois de explicar que é a 12ª cobaia, ela acrescenta que a pesquisa foi encerrada, mas alguém levou alguns clones e os incubou para dar-lhes ordens. Quando Sophie conclui dizendo que os clones existem para superar o grande herói, Ernest pergunta por que eles continuam atrás de Blade. Ela então deduz que provavelmente eles precisam de alguém forte para testar suas habilidades. Enquanto isso, Sophie se culpa por ter colocado seus amigos em tanta confusão, mas Ernest a repreende e declara que está disposta, se destruir os clones é o que é necessário. No entanto, quando Blade discorda e insiste que acabar com os clones não é a solução, Sophie afirma que os clones não têm muito tempo de vida devido às duras modificações que sofreram. Sophie então pergunta a Blade se ele tem um plano, mas ele diz que não tem nenhum e gostaria que Sophie tivesse irmãs. Então, ele se volta para Elisa e pergunta se ela tem alguma ideia, e em questão de segundos, ela propõe um plano. Enquanto isso, no esconderijo dos clones, eles recebem uma lição de seu chefe sobre existirem apenas para destruir. Então, os outros clones entram com uma carta de Blade, desafiando-os para um duelo, quando apontam que é uma armadilha e um ignora o aviso e decide acabar com isso. Alguns momentos depois, Blade aguarda seus oponentes na arena, e após a chegada deles, Blade os cumprimenta, com determinação inabalável, e um diz que vieram para acabar com ele, já que essa é a única razão de sua existência. Enquanto ele ganha tempo com conversa fiada, Elisa informa Blade nos seus comunicadores que ele precisa lutar sozinho para manter os clones otimistas sobre suas chances. Então ele saca sua espada e os clones avançam sobre ele. Com base no plano de Elisa, o objetivo de Blade é esgotar a energia deles e não derrotá-los. Então ele se torna indestrutível e se defende. Enquanto Blade bloqueia vários golpes, Elisa afirma que vão prender quem programou os clones e fazê-lo revelar como eles podem ser reprogramados para salvá-los. Depois de realizar um movimento defensivo, Blade fica exausto, preocupando seus amigos. Nesse momento, Jessica tira a invenção de aumento de poder de Elisa, enquanto Blade é bastante atacado pelas habilidades artificiais de grande herói dos clones. Nesse instante, os amigos de Blade jogam seus impulsionadores para ele, e ele rapidamente os utiliza para derrotar seus oponentes, mas perde sua espada no processo. No entanto, Sync ainda está de pé e determinado a esmagar Blade até a morte, então Sophie intervém para fornecer a Blade um pouco da sua força. Depois que Blade contra-ataca o ataque de Sync, ela desmaia enquanto Blade agradece Sophie por ajudar. De repente, outro dos clones lança um ataque, mas com a ajuda de Sophie, Blade executa uma defesa que explode o campo de testes. De repente, o sol se põe e Blade pergunta à última clone em pé por que ela não está atacando. Em resposta, Yun revela que seu tempo acabou, e de repente sua mão se desconecta e ela desmorona. Então Blade corre para ajudá-la, mas Yun explica que eles tinham apenas 14 dias de vida e agora acabou. Enquanto isso, no esconderijo dos clones, Elisa examina os documentos sobre como os clones foram feitos e conclui que tiveram sorte de chegar até ali.
Claire então tenta curar Yun, mas percebe que não está funcionando. Então Blade pergunta sobre o criador dos clones, mas Elisa anuncia que encontraram o corpo dele. Mas ele está morto desde antes dos clones nascerem. Quando Blade pergunta se algo poderia ser feito, Elisa diz que ele precisará de tempo. Mas como não tinham, Sophie pede para reunir os clones. Ela então diz a Yun que há uma maneira de mantê-los vivos. Após transmitir algumas informações para ela ao beijar sua testa, Yun ativa seu poder de heroína artificial. Sophie então orienta Blade a controlar o poder ativado, então ele transfere as almas dos clones para ela. Mais tarde, enquanto Blade se recupera em uma clínica, Sophie aparece para ver se ele está se sentindo melhor, mas quando ela ameaça acabar com Blade assim que ele estiver bem, Blade percebe que não estava falando com Sophie. Eventualmente, quando Sophie se conecta, ela diz que parece ter 6 filhos. Depois, Jill consegue um novo monstro e se diverte vendo seus alunos tentarem derrotá-lo. No entanto, após inúmeras tentativas, a besta continua fazendo graça de seus esforços. Justamente quando os alunos estão no limite, o monstro é derrubado com um único golpe por Blade, assustando os alunos. Se você chegou ao final deste vídeo, confunda os falsos fãs comentando Leonard arrasa. E se você gosta de resumos de anime como este, então assista a este vídeo aqui. Tudo começa no seu primeiro dia na escola, quando Blade tem um acesso de felicidade e se apresenta a alguns dos estudantes, esperando fazer 100 amigos. De repente, a melhor aluna, Ernest, aparece e começa a dar uma palestra a todos sobre seguir regras e regulamentos, então um aluno chamado Cassim explica que ela é uma estraga-prazeres irritante. Quando os alunos explicam que ele é na verdade um estudante transferido, Ernest se pergunta se ele hackeou o portal de admissões, já que a escola só admite material de herói. No entanto, Blade pede para ela mostrar o caminho para o escritório do diretor para mudar de assunto.